E aí, meus amigos, mais um dia, né? Glória a Deus por isso, por Deus nos conceder mais um dia de estarmos aqui reunidos para glorificar a Deus, para fazer a sua vontade. É muito bom, né? É muito bom. E quando nós vemos aqui situações bem difíceis, né? Às vezes nós temos alguns maus entendidos entre uma questão de interação com o outro, né? E esses maus entendidos são bravos, né? É sobre isso que nós vamos falar hoje, mas não esqueça de aí tocar o sininho, né? Dar o seu like aí, dar a sua opinião, né? E também não deixe de compartilhar o link do nosso canal para que as pessoas possam se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, né? E compartilhar aí com seus amigos, parentes e familiares nas redes sociais, por favor, não deixe de compartilhar. Não deixe de confiar na gente, né? Essa tarefa, né? E não deixe de degustar também os vídeos que estão aí, são mensagens que Deus colocou no nosso coração. Deus tem nos usado para isso. Eu espero que vocês estejam sendo abençoados com essas reflexões, né? Como eu falei, nós vamos falar sobre mal-entendido, é uma questão de interação. Devemos ter em mente que a maneira como queremos interagir com as demais pessoas que imagem construímos todos os dias através da nossa comunicação. Evitando os maus entendidos, conseguimos compreender e aprender com o outro. Ninguém está livre de emitir uma comunicação ambígua, né? E ninguém está livre de cometer erros. Ninguém está. Todos nós estamos suscetíveis a erros, né? O importante é que você possa sempre esclarecer, né, quando houver um mal entendido, né, e tentar observar as determinadas situações que poderão gerar mal entendido. Cada vez mais temos vivido uma era digital, né? Realmente daqui para frente é tudo digital. Assim como a internet trouxe uma série de facilidades, também nos deparamos com uma questão negativa decorrente dessas novas maneiras de interagir com o mundo. Um exemplo são os conflitos gerados devido à má interpretação de mensagens em aplicativos de trocas de mensagens instantâneas como o WhatsApp, né? As mensagens de texto, elas têm uma entonação, portanto, não é possível apenas ler a mensagem, saber exatamente se a pessoa está brava, triste, feliz, entusiasmada ou exaltada. Então, interpretamos a mensagem de acordo com o nosso sentimento no momento, ou de acordo com o que pensaríamos ou estaríamos sentindo caso fôssemos remetente desse texto. Ou a partir disso, ela deixa de ter o mesmo significado do que teve ao ser escrita. Entende? O cuidado hoje com as redes sociais é muito grande, queridos. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque ferimos demais as pessoas, sem ter ideia. Entende? Porque você não está vendo a pessoa do outro lado. Entende? É um texto, né? E devemos sempre ter em mente que a escrita é derivada da fala e trata-se de uma coisa de representação parcial, uma vez que a ênfase dada em algumas palavras pode mudar completamente o sentido de uma frase. Portanto, nem todo sentido, né? Nem todo sentido ele pode expressar o que se pretende da fala, do que pode ser transposto para uma mensagem de texto. Pare para pensar quantos mal entendidos poderíamos ter tido evitado se fizéssemos uma reflexão, ou ainda se tivéssemos conservado pessoalmente, ou menos feito uma ligação. Às vezes, se cabe, é melhor uma ligação do que uma mensagem de texto, porque você vai ter mais controle no que você fala e a pessoa vai ter uma interação melhor do que você está querendo dizer para ela. O texto é muito frio e você não pode consertar. Às vezes não dá tempo de você apagar. E aquilo vai, fere, machuca, né? Quantas vezes não compreendemos uma resposta monossábica
monossilábica. Eu escrevi, eu mesmo estou tendo dificuldade para poder sofejar aqui, para poder falar uma resposta monossilábica, como um corte, ou como ficamos nos perguntando por que será que fulano estava bravo comigo e mandou apenas essa mensagem curta. Entendeu? Você começa a ter interpretações, a fazer julgamentos, porque você não tem nada além daquele texto. Então, por isso que às vezes é necessário o diálogo, a conversa, sendo que ele poderia apenas estar com pressa, ou ainda após relatar uma pesquisa pelo WhatsApp, recebemos de volta que legal, pensamos que a pessoa poderia demonstrar melhor o seu reconhecimento ou estar mais animada. Então acabamos nos magoando por uma situação hipotética, que é resultante da escrita, que não contempla que todos os signos da fala, principalmente aquelas nuances tão importantes para o relacionamento humano, para os relacionamentos humanos, entendeu? Porque não é uma pessoa, é plural, né? A gente fala com um monte de gente todo dia no WhatsApp, fala no Message, né? Um dos pontos que mais gera interpretação errada é quando chegamos em uma conversa sobre um contexto. Isto é, chegamos depois que a conversa iniciou. Isso é terrível. As maiores brigas no WhatsApp, principalmente nos grupos, né? Elas estão sempre pautadas aí. O cara entra no meio da conversa, né? E não sabe do que está acontecendo antes, do histórico anterior, né? E sai metralhando. Ele não entendeu, porque ele não leu. Ele não quis se dar o trabalho de ler. Ele foi pelo ponto de partida, pelo que ele quer falar, pelo seu julgamento. E isso nós estamos cheios de pessoas assim. Isso ocorre muitas vezes por nossa falta de paciência, de tentar compreender o que está acontecendo em determinada situação. A pessoa entra e sai falando, ela não busca saber o mérito da questão, né? O que está acontecendo, o que já desenrolou até ali. Não, ele entra, ele faz o seu julgamento, usa da sua grosseria, usa do pior do seu vocabulário, dá opiniões desconcertadas, né? Realmente uma pessoa que ignora o que é um grupo de redes sociais. Essa pessoa é ignorante. Desculpe em dizer, querido, mas uma pessoa que age assim, ela é ignorante. Ela ignora que ela precisa ler tudo antes de falar. Ela não pode escrever nada antes de ler tudo, para poder entender o que está acontecendo. Porque ela vai acabar se aborrecendo com pessoas e ferindo pessoas. Isso em grupo de pastores, né? Eu vou falar claramente, né? Os grupos que eu milito, né? Isso é o que mais acontece. São as pessoas que se julgam ser alguma coisa. Aí elas pegam uma parte daquilo que elas estão lendo e vê como uma verdade absoluta. Mas aquele ignorante, aquela pessoa que ignora o que está acontecendo anteriormente, ela não leu antes para entender o que está acontecendo de verdade. Entendeu? Mas ela quer falar, porque ela acha que ela tem algo a falar. Ela até tem algo a falar, mas ela primeiro tem que ler o que está acontecendo antes de falar. Não seja esse tipo de gente, esse tipo de pessoa que não respeita as outras, porque isso é uma atitude de desrespeito. Entendeu? E que nós não podemos ser assim. Nós somos pessoas civilizadas, pessoas que se estimam ter um nível intelectual, né? Então é inadmissível que uma pessoa fale de algo que ela não sabe, né? Porque ela está caindo num grande erro, o erro do ignorante, né? O erro de uma pessoa que está totalmente desprovida do conhecimento básico para discutir o assunto, porque ele não conhece o mérito, ele está no contexto, ele não pegou o mérito. Então o que devemos fazer quando a pessoa se submete à minha mensagem se for errado? Ou seja, como evita um mal entendido? Evite as precipitações, meus irmãos. Segura a onda. Procure sempre se inteirar sobre o assunto.
Às vezes você não tem capacidade para discutir aquele assunto. Ele está fora da tua alçada, então cala a tua boca, segura o seu dedo, né? Porque alguns não calam a boca porque fazem áudio, ainda é pior ainda, porque o áudio, o indivíduo fala, vai falando um monte de asneira, sem pensar. É uma pessoa dissimulada, que fala sem pensar. Isso nós vemos em grupos de pastores, inúmeros grupos de pastores que fazem isso, grupos de lideranças das igrejas, entendeu? Pessoas que falam sem pensar. Teve um indivíduo que falou para mim uma coisa incrível, uma coisa de um grupo de líderes, com pastores e liderança de igreja. Eu não te mando para o quinto dos infernos. Não, você não manda porque você não tem autoridade, porque você não é Deus, porque você não conhece nem teologia, porque o inferno ainda não está funcionando. A gente ouve esse tipo de coisa de pessoas que deveriam estar ali para abençoar a vida das outras. Mas essas pessoas, elas estão ali sendo usadas pelo mal. É isso que acontece nas redes sociais hoje. As pessoas são usadas pelo mal, se deixam ser usadas pelo mal. Aí não querem ter retorno, elas querem te agredir e não querem ter retorno. E como você vai falar com uma pessoa que é pastor ou que é líder, você vai falar mansinho, uma pessoa que conhece teologia, uma pessoa que tem consciência, você não tem como falar com essa pessoa como você fala com um irmão de igreja. Porque essa pessoa tem conhecimento pleno do que está falando, então ela tem que ser repreendida em nome de Jesus. Ela está se deixando ser usada pelo diabo porque quer, porque está fazendo como um bichinho de estimação. São essas as pessoas que você vê que vão para os púlpitos e falam muito bonito, falam lindo nos púlpitos. Agora, nos grupos de redes sociais, essas pessoas são ultraje, são um pó contaminado com malignidade. Isso é que elas são. É esse mau exemplo que nós temos, essa hipocrisia, esses mentirosos que usam os púlpitos para pregar aquilo que, sim, vou pregar a verdade, mas é a verdade que é a conveniência dele. Mas o que ele vive nos grupos de redes sociais é diferente, meu irmão. Ele vive muito diferente, a vida dele é o caos. Ele ofende todo mundo, ele não tem respeito, ele não tem amor ao próximo. Esse é o tipo de gente que hoje você vê nos púlpitos da igreja e estão nas redes sociais. Eu queria ser muito transparente com você, para que você saiba, para que você não seja enganado, para quando você tiver uma experiência com uma pessoa dessa, você não dizer, meu Deus, não, o pastor Alexandre falou que eles são assim. Eles são assim, eles são mentirosos. Em grande maioria são mentirosos, porque não vivem a verdade. Pregam lá a verdade, mas não vivem a verdade no seu dia a dia. São um monte de sepulcros caiados. São muito bonitos por fora, pregam muito bonito por fora. Agora por dentro é tudo podre, tudo caindo aos pedaços. É igualzinho aqueles lá do cemitério do Cacuia, lá na Ilha do Governador, que os túmulos caíram e toda a podridão veio para fora. São justamente esses, podres por dentro. E é isso que nós temos que repreender, saber falar. Não podemos ser assim. Não se deixe ser usado pelo inimigo para ferir pessoas, irmãos. Não se deixe, não. Porque você é muito melhor do que essas pessoas, em nome de Jesus. Você é uma pessoa purificada, remida pelo sangue de Jesus. Evite os ruídos na comunicação, a ambiguidade, o nervosismo, o tom de voz de neologismo, gírias, excesso, dentre outros. Evite essas coisas, meus irmãos. Evite, porque isso dá conotação diferente. Dependendo da gíria, ela pode conotar para uma outra pessoa que tem uma outra cultura, uma coisa completamente diferente. Temos inúmeras palavras aqui no Rio de Janeiro que são palavras de baixo calão. No Nordeste, essas palavras não são de baixo calão. São palavras normais do vocabulário deles. Em alguns países, países de língua portuguesa, alguns termos que usamos aqui, que são palavras de baixo calão, que chamamos de palavrões, lá não são palavrões. Então precisamos ter cuidado no que estamos falando. Muitas vezes, pela praticidade, optamos por nos comunicarmos desta maneira. Não use essa maneira para se comunicar. Tenha cuidado,
Porém, para evitar situações como as suplicidades, o ideal é que sempre tenhamos que conversar algo importante com alguém, ou especialmente falar sobre os sentimentos, procuramos fazê-lo de forma final. Nada substitui a espontaneidade de uma conversa tete a tete. O ideal é que você faça isso pessoalmente. Sabe, tem colegas pastores que tem coragem de chamar o outro para briga numa rede social. É incrível isso, cara. O cara é tão impulsivo, é tão agressivo, não tem um pingo de amor ao próximo. Ele tem coragem de chamar o outro para uma briga pessoal, ele não leva para o mérito. A discussão é o mérito. Nós discutimos o mérito, entendeu? E não pessoas. A discussão não é sobre pessoas e sobre o mérito, mas o indivíduo chama o outro para briga. São pastores, queridos, eu estou passando isso para vocês. São pastores, pessoas que deveriam dar o exemplo. É por isso que nós vemos igrejas aí, dessa forma, que nós estamos vendo. O outro mandando um pastor para o quinto dos infernos. É isso que eu não te mando para o quinto dos infernos. Você não manda porque você não tem autoridade, porque você está na porta do Hades. Entendeu? Você está na porta do Hades de sofrimento, de tormento. Você está exatamente na porta daquilo que se transformará em inferno quando Jesus vier a segunda volta, a segunda vinda. O inferno será inaugurado. E o irmão que me desejou isso está na porta do inferno. Entendeu, meu irmão? Você precisa se converter, precisa ter um encontro com Jesus, em nome de Jesus. Entendeu? Porque isso não é possível. Isso são lideranças, irmãos. Lideranças que agem assim, que convidam o outro para a briga. Esse é o tipo de liderança que nós convivemos hoje. São pessoas que estão preocupadas com dinheiro, com quanto vão ganhar, o que a igreja está oferecendo. E as igrejas fomentam esse tipo de disputa com essas sucessões pastorais intermináveis, oferecendo salários altos, aonde pessoas precisam ganhar o seu sustento, o seu ganha-pão, mas não nesses critérios, não com esse desrespeito, como a igreja fosse maior do que o pastor. É o pastor que coordena e lidera a igreja através da direção de Cristo, e não a igreja que governa o pastor. Então a igreja não tem esse direito nenhum de fazer esse tipo de sucessão pastoral. Agora, os pastores, eles são medíocres, muitos são medíocres, porque se submetem a essa pouca vergonha de se submeter a uma sucessão pastoral desumana, desrespeitosa, maligna. É maligno isso, porque Deus não fez isso, Deus não separou para isso. E essas igrejas estão fazendo, ao invés de orar, ao invés de buscar e ver se a direção de Deus é aquele colega ou outro, não, se bota um monte, quer ouvir todo mundo. Quem são vocês? Quem vocês acham que são para julgar e conhecer o íntimo de cada um? É Deus que sinaliza. E aí tem que se conviver depois com um erro, porque não foi uma pessoa segundo o coração de Deus. Precisamos de pessoas para liderarem, para pastorear a igreja segundo o coração de Deus, não segundo o coração da igreja. A igreja não tem poder para saber o que está no coração do homem, poxa. É Deus que chama, é Deus que consagra. A igreja não consagra ninguém, a igreja ordena um candidato ao ministério pastoral. Ela não consagra ninguém, ela não chama ninguém, ela não tem poder para isso. Então, irmãos, vamos ter ciência, vamos mudar o nosso foco. A igreja precisa mudar, irmãos, para que a igreja cresça, para que a igreja seja saudável. Em nome de Jesus, meu irmão, vamos mudar esse quadro, vamos mudar essa direção está toda errada. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, que tenhamos um dia maravilhoso, um dia de paz, que Deus seja contigo. Toque o sininho aí, se você gostou, toque o sininho. Se você gostou, aí dê o seu joinha, dê a sua opinião, sabe? Compartilhe o link do nosso canal com seus amigos, familiares, com seus parentes, né? Que Jesus abençoe a sua vida, né? Mas a palavra tinha que ser dessa forma, irmãos. Nós precisamos abrir os nossos olhos, precisamos fazer a nossa parte, vamos parar de jogar a culpa nos outros. A responsabilidade é nossa. Vamos tirar a cera da cara,
Vamos fazer aquilo que é necessário ser feito. Vamos tirar o medo de confrontar aquilo que tem que ser confrontado. Jesus confrontou, foi um homem sozinho, que mudou o mundo inteiro. Nós podemos mudar essa situação. Estamos juntos, temos uma igreja juntos, somos um corpo do qual ele é a cabeça. Então nós podemos mudar sim. Confronte o que está errado, não aceite o erro, não seja conivente com o erro, porque o irmão estará levando sangue inocente sobre as suas mãos. Que Deus te abençoe. Até amanhã e um forte abraço para você.